Nós estamos chegando mais uma vez com notícias e informações daquilo que está acontecendo no setor do agronegócio. E muitas informações por aqui. A gente já começa com uma entrevista com Jefferson Rocha, que eu gravei com ele, e nós falamos sobre toda esta situação que está envolvendo a questão do endividamento agrícola, fundo rural, as ações a serem tomadas e como fazer para melhorar a situação do produtor. Estamos ao lado de Jefferson Rocha, um guerreiro batalhador junto à Andaterra, com problemas que estão surgindo e que já são antigos e que permanecem ainda sem solução definitiva. Jefferson, hoje um encontro importante. Qual o objetivo desse encontro aqui, a Andaterra que liderou, que foi articulando tudo? Bom, Fabélia, muito obrigado primeiro pela tua presença aqui, que sempre é muito importante essa interlocução com o produtor e eu acho que a grande razão desse encontro aqui é sempre, acho que a filosofia da Andaterra é aproximar o produtor do centro das decisões. Porque tudo que é decidido no nosso dia a dia, na nossa vida, desde o custeio que a gente vai tomar agora para a próxima safra, até para o problema do preço mínimo, do endividamento, acaba partindo de Brasília. Então, a formatação com que nós fizemos essa reunião de trabalho, eu acho que é até melhor do que uma audiência pública, que muitas vezes na audiência pública você só expõe os problemas, só expõe a situação para depois resolver. Aqui já era uma dinâmica em que a gente já colhia as informações e já buscava adaptar elas em alguma norma jurídica, pensando já na confecção de um outro projeto de lei, enfim. Então, é como se fosse uma construção de uma lei ao vivo. Isso foi muito interessante. Por exemplo, bacana que com a parte política e a parte jurídica e a parte do produtor, que é o interessado em tudo. A parte do produtor, a parte técnica, o Anísio, por exemplo, nos deu um panorama sobre o agro para desmistificar aquela ideia, Fabélia, que talvez o telespectador tenha, de que o agro é altamente subsidiado. Subsídio... Tipo, ele dá uma despesa danada para a sociedade. Exatamente, como se dinheiro do pagador de impostos fosse a fundo perdido para o agro. Isso não é verdade. Quando é anunciado um plano safra com toda a pompa, o governo está destinando 190 bilhões de reais ao agro. 98% daqueles 190, 200 bilhões não é dinheiro do erário, não é dinheiro do pagador de impostos. É um recurso que está lá parado, por exemplo, num depósito à vista, né? Que é aquele dinheiro que está na conta parado. Aquele dinheiro que está na conta parado, parte dele tem que ficar aqui no Banco Central, rendendo nada, nada. E não é um dinheiro que é do banco e não é dinheiro que é do Banco Central. É o dinheiro, é claro, de nós, todos os poupadores. E correntista no dia a dia. E esse dinheiro obrigatoriamente tem que ser emprestado para o crédito rural. Então aqueles 200 bilhões, parte é disso. Outra parte é da caderneta de poupança. É o chamado compulsório. O poupador tem lá garantido 4,5%, 4,4% ao ano. O banco pega aquele dinheiro e empresta 6,5%, 8,5%. Então, vocês entenderam? Não tem um subsídio, não está o governo, não, o juro de mercado é 12 e eu vou pagar tantos bilhões para ele reduzir para 6. Isso é uma invenção, isso não existe. E nós levamos essa peja, o agro leva essa peja como se fosse um setor altamente alavancado, altamente subsidiado. Mentira! As leis de crédito rural asseguram que o crédito rural é um crédito de fomento, é um crédito que tem que buscar... a qualidade de vida do produtor, a oportunidade do crédito e, notadamente, é um crédito social. Por quê? Porque é alimento, né, Fabélia? Ele tem que visar buscar o bem-estar social. Isso é bem interessante. Então, essas informações nos serviram de base para estar propondo aí algumas ideias dentro do principal objetivo do grupo. Hoje nós falamos, é claro, de endividamento, custeio 2019, de fundo rural, mas aqui com foco maior no endividamento, né? O que o setor pede, o que o produtor quer? O produtor quer uma securitização. Ele quer pegar aquele débito hoje, vimos números aqui, se for somar toda a dívida do agro, Fabélia, chega a quase 700 bilhões de reais. A gente não tinha ideia disso, né? Porque dá a impressão, até o que passa na mídia, é que o agro vai bem, que o agro está bombando, que o agro, né, pop, não sei o que e tal, está tudo bem, tudo legal no agro. Não está tudo legal no agro. Porque, como disse uma liderança de São Paulo, Paulo Leonel, na verdade, o grande subsídio que existe é do produtor no alimento, porque o alimento está barato e quem está pagando a conta é o produtor, que está produzindo, por exemplo, o arroz que chega na sua casa abaixo dos custos de produção.
Então, o produtor gasta 50... O exemplo do ovo aqui Foi incrível. O Sérgio Pinto deu um exemplo de uma dúzia de ovos, né? R$ 2,70, né? Meu Deus, é luz, é ração, é transporte, é embalagem, não está fechando a conta. E o arroz, Fabeli, R$ 34,00 está pagando hoje lá em Santa Catarina. O arroz custa R$ 58 até R$ 60 em determinadas regiões para produzir. Então, de onde é que está saindo o dinheiro? Está descapitalizando o produtor. Ele está tendo que vender o trator, está tendo que vender a coletadeira, está tendo que vender a terra. Daqui a pouco vai sumir a nossa produção nacional. E não é isso que diz a legislação. Ela protege, é um crédito de fomento. O produtor tem que ser protegido com o crédito, não massacrado. Então, primeira ideia emergencial, suspender execuções, suspender esse avanço dos bancos sobre o patrimônio dos produtores, que é irregular, é contra a lei. Buscar na norma uma securitização ampla que atenda a todos os setores e resolver aqueles problemas pontuais. O caso do Fundo Rural, por exemplo, está encaminhado, tem um PL para votar aí, o 9252, e até agora não foi votado. Então a gente precisa colocar nas próximas 2, 3 semanas ele em votação na Câmara. E tem que aprovar, né? E tem que aprovar, o clima já é para isso, né? Então, Fabela, foi muito boa a reunião, muito bacana. Eu vi vários veículos de imprensa também. Eu acho que a imprensa... quando repassa a informação, nós temos muito culpa disso, como a gente falava, quando fala do custeio, de falar em subsídio, desmistificado. Hoje não temos a certeza de que não há subsídio direto do erário, dinheiro do pagador de impostos para custeio, para investimento. O que existe é a lei que obriga o chamado compulsório da caderneta de poupança, dos depósitos à vista, que esses valores têm que ser emprestados obrigatoriamente e a juros controlados. O que tem que acontecer, talvez, Fabélia? Que esses percentuais aumentem. Se é 40% da poupança, vamos falar em 60%, em 70%. Se é 30% do compulsório, vamos buscar 40%, 50%, aumentar a oferta de crédito. Porque quando aumenta a oferta, a tendência é que os juros caiam, né? Então foi muito interessante, acho que foi um aprendizado bem bacana e as ideias já começam a ser materializadas e eu espero que ela tenha frutos, essa reunião, e que nós nos encontremos aqui brevemente. Para a gente encerrar aqui, eu tenho também aí nessa colocação que eu achei bacana, que o Paulo Leonel também colocou, que o produtor rural também, ele é proibido de querer parar a produção, porque nós sabemos, por exemplo, a indústria automobilística está fraco para a produção, dá férias coletivas, o governo tira IPI, faz linha branca, enfim. Todo mundo tem um incentivo, é conduzido pela mão e não tem problema, ninguém critica por isso. Tocou num ponto-chave, Fabélia, porque o agro, ele tem uma previsão constitucional de ter uma função social na sua atividade. Até se isso é certo ou errado, não vem ao caso. O caso é que a Constituição nos obriga a dar uma função social à propriedade, ou seja, nós somos obrigados a produzir alimentos. Como você falou, uma indústria automobilística, quando o mercado vai mal, ela não reduz nem preço. Ela simplesmente deixa de produzir, né? Ela tem Ela faz um controle de mercado. Claro, ela controla. E nós não temos essa possibilidade, porque temos responsabilidade com 1,5 bilhão de pessoas que nós alimentamos. Então, cada produtor da média hoje, dependendo da área, mas uma média, um produtor alimenta 300, 400 pessoas. Isso é uma responsabilidade enorme. Então, a nossa responsabilidade social, se por um lado nós somos exigidos a produzir, por outro, na hora de nos cobrar, aí não tem nada de social. Aí é a matemática pura e simples de contas que muitas vezes não fecham, de juros abusivos que ultrapassam 12% ao ano. Então, alguma coisa está errada aí nesse meio termo. Falta um pouco de cumprimento das normas que já existem e também de adequar aquelas regras para que o produtor possa ter crédito a juro controlado e possa ter, como nós imaginamos aqui, uma oportunidade de securitizar esses débitos para voltar à normalidade e continuar a produzir.